Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Acima dos céus, e tem um nome capaz de nos salvar, é Jesus, só Jesus, só Jesus. Bom dia para você que chegou aí mais uma vez para assistir e aprender mais da Palavra de Deus. Estamos aí na reta final do estudo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença durante essa jornada, todos os domingos em que estivemos reunidos, eu daqui, você daí do outro lado da tela. Espero que você tenha sido extremamente edificado, espero que essas aulas tenham trazido alegria ao teu coração, trazido um despertar para que você possa conhecer mais acerca do nosso Deus, que é tão tremendo, que é tão maravilhoso. A proposta dessa manhã é de nós então fazermos o fechamento da carta. Nós vamos fazer a exposição e a análise do capítulo 16 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. É o último capítulo da carta. Paulo vai trazer as suas recomendações finais e eu tenho certeza que Deus também vai falar mais uma vez ao seu coração. Então, antes de mais nada, quero que você feche seus olhos e vamos orar pedindo para que Deus nos ensine a sua palavra nessa manhã. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e agradecemos o teu nome. Somos gratos a Deus pela tua infinita bondade, somos gratos a Deus pela tua infinita graça e a tua infinita misericórdia. Que nessa manhã, Deus, os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para serem ministrados pelo poder que há no teu santo nome e pela ação do teu Santo Espírito, ó Pai. Fala conosco por meio da tua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que muda o nosso caráter, Senhor Deus, e essa palavra, Senhor Deus, que nos faz sermos mais semelhantes a Jesus. No nome do teu Filho amado, nós oramos nessa manhã. Amém e amém. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto e leremos então assim o capítulo de número 16. 1 aos Coríntios, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda.
Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar a sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Dessa vez não quero visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixe que ninguém o trate com desprezo. Envie-no de volta para mim com a sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Caia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e aos outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Versículo 19: as igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações do Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Essa é a minha saudação que próprio punho Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Venha a nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. E assim Paulo então encerra a carta. Bom, tema da aula de hoje: mordomia cristã. Para nós começarmos então a fazermos a análise desse capítulo, a exposição desse capítulo 16, eu queria fazer uma breve introdução para chamar a sua atenção nesses seguintes pontos. Após fazer uma ampla exposição do contexto celestial, falando sobre a ressurreição lá no capítulo 15, como nós vimos nas últimas duas aulas, Paulo vai encerrar a carta falando da responsabilidade do cristão aqui na terra. Como nós vimos nos dois últimos encontros, fizemos toda a exposição do capítulo 15, onde o tema central daquele capítulo era a questão da ressurreição. Então, ali naquele momento, Paulo faz uma exposição densa, falando acerca da ressurreição de Cristo, falando acerca dos aspectos celestiais, falando que por meio da ressurreição de Cristo nós teremos uma vida eterna e nós herdaremos o céu. E eu fico pensando então que, tendo em vista que a ressurreição de Cristo é o ápice, como nós falamos, é o ponto principal, é a coluna vertebral da fé cristã, Paulo talvez poderia se dar por satisfeito por terminar a sua carta exatamente nesse capítulo. Mas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele se sente na necessidade de escrever um pouco mais, e aí ele escreve então o capítulo 16, onde ele vai tratar exatamente da responsabilidade do cristão aqui na terra. Nós precisamos sempre entender que nós temos duas pátrias. Todo cristão tem duas pátrias. Ele tem a pátria celestial e tem a pátria terrena. E Paulo então mostra no capítulo anterior das responsabilidades que nós temos perante a pátria celestial, mas para terminar esta carta, Paulo, à luz do Espírito Santo de Deus, à luz da inspiração desse Espírito, ele nos chama a atenção das responsabilidades que nós temos aqui nesta terra. E por que isso é tão importante? Porque às vezes existe um desequilíbrio na vida das pessoas, e aí no caso eu falo na vida cristã. Muitas vezes as pessoas só fitam seus olhos esperando a volta de Cristo, esperando herdar o céu, e esquecem das suas responsabilidades enquanto elas estiverem aqui nesta terra. Nós temos que entender que realmente nesta terra nós somos apenas, como a palavra de Deus é clara, nós somos peregrinos, nós somos passageiros ou nós somos forasteiros, ou seja, nós estamos apenas de passagem neste mundo. Mas dentro dessa passagem, a Bíblia é muito clara quando ela
você temos algumas responsabilidades que o Senhor coloca em nossas mãos e Ele espera que eu e você então façamos a nossa parte. A igreja tem uma grande responsabilidade nesta terra, irmão, é ser sal e ser luz em um mundo que está em trevas. Então, enquanto eu e você estivermos aqui nesta terra, nós temos esta missão como igreja do Senhor, de disseminarmos a palavra de Deus, de levarmos a palavra de Deus, de compartilharmos as boas novas do Evangelho e principalmente de sermos sal e sermos luz no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, no mundo em que a Bíblia diz que jaz em trevas e que no mundo em que as pessoas estão perdidas e elas muitas vezes aguardam uma palavra de esperança para que elas possam ter uma novidade de vida em meio a tanta confusão que nós temos atualmente, nesse contexto que nós temos vivenciado aqui neste mundo. E aí, nós precisamos chamar a atenção também de quê? De que a vida cristã, ela é construída por dois grandes pilares. Ela é construída por um pilar que nós chamamos de doutrina, ou seja, todas as verdades que estão aqui na palavra de Deus, nos 66 livros que formam o cano bíblico, lá desde Gênesis até o fim da história da humanidade, lá em Apocalipse, né? Todo esse conteúdo que nós chamamos que forma a doutrina bíblica. Então a nossa fé é pautada por esse pilar, mas também a nossa fé, ela é pautada pelas questões práticas, pelas questões das realizações que nós fazemos por meio dessa doutrina que nós então aprendemos. E aí eu chamo a atenção aqui, da mesma forma que Tiago, o apóstolo Tiago, que escreve a carta de Tiago, da mesma forma que Tiago, Paulo vai destacar neste capítulo 16 que um cristianismo sem prática ou sem realizações é a representação de uma fé morta, de uma fé que não muda nem circunstâncias e nem muda a vida das pessoas. Da mesma forma como Tiago escreve lá na sua carta, dizendo que uma fé sem obra é uma fé morta, e durante muito tempo até se diz, algumas pessoas disseram que Tiago estava se contradizendo Paulo, porque Paulo fala que nós somos, que a graça é o grande pilar, mas na verdade Tiago e Paulo, eles se complementam nas informações, porque nós vivemos por meio da graça de Deus, mas essa graça gera no meu coração e no seu coração uma disposição para fazermos o quê? Para fazermos as boas obras. Então, o que Paulo está trazendo nessa manhã é exatamente ratificando o que Tiago escreve, dizendo que uma fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta você dizer aí que você é um cristão, que você acredita em Deus, que você acredita em Jesus, mas você está dormindo. Então não adianta você dizer que ama a Cristo, que adora a Cristo, mas você não se dispõe a fazer nada em prol da causa do Senhor, em prol da igreja do Senhor, em prol daquilo que o Senhor mais ama, que é o que? A sua igreja. A Bíblia é muito clara, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo? É a igreja do Senhor. Então, eu e você precisamos estar muito atentos nessa manhã a essas recomendações de Paulo, para ao final dessa aula nós podermos fazer uma análise da nossa vida, de como é que nós estamos realmente vivendo a vida cristã. Se realmente nós estamos vivendo uma vida prática de cristianismo, ou se nós estamos vivendo só apenas a seguinte filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Então, o objetivo dessa manhã é que nós então estejamos atentos à prática da mordomia cristã. Então, prosseguindo, o que é então a mordomia cristã? Porque talvez é a primeira vez que você ouviu falar sobre esse texto, e eu queria então trazer um conceito para você entender melhor do que nós estamos falando. Mordomia cristã é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens, tanto espirituais / emocionais, e dos bens materiais dados por Deus. A Bíblia diz claramente que nós somos mordomos de Deus nesta terra. Hoje a figura do mordomo não é uma coisa tão comum como já foi no passado. Algumas famílias mais ricas, bem ricas, ainda tem a figura do mordomo, que é uma pessoa que é contratada para essa família, uma pessoa de confiança,
liderança, é uma pessoa que normalmente fica muitos anos dentro da casa, ele acompanha ali as gerações que vão surgindo na casa, e ele fica responsável por todo o cuidado daquela família. Ele fica responsável não só pelo cuidado da família, mas pelo cuidado dos bens que a família também tem, né? Então o senhor da casa, o patrão, ele confia tanto no mordomo que ele coloca na mão do mordomo todo o cuidado daquilo que é mais importante para ele. Talvez, por exemplo, hoje, se você gosta de quadrinhos, um dos mordomos mais famosos que nós temos nos quadrinhos é o mordomo do Batman, né? O Alfred, ou o Alfredo em português, o Alfred. O Alfred, então, quem já viu os filmes do Batman, o Jolene, a história do Batman, ele foi um homem que o Batman ficou órfão, porque os pais dele foram mortos, e ali então aquele homem, ele vai cuidando do Bruce Wayne, que é o Batman, até ele se tornar um homem. Então, ou seja, o pai do Bruce Wayne deixa o Alfred, né? Ele confiava tanto no Alfred que, assim, dentro dos seus muitos relacionamentos, ele coloca, então, o Alfred fica responsável por cuidar do Batman até a sua vida adulta. Então, por que eu estou fazendo essa exemplificação? Só para você entender da responsabilidade que o mordomo tem, da responsabilidade que o senhor da casa confia ao mordomo, principalmente sabendo que ele vai dar conta do recado. Então, assim, aquilo que Deus tem te confiado, preste atenção, se dedique, seja zeloso, trabalhe para fazer a coisa com afinco e para realmente entregar aquilo que Deus tem te confiado, a obra que Deus tem te confiado, da melhor forma possível. Por quê? Porque, biblicamente falando, é Deus que é o Senhor da casa. Deus, quando voltar, Jesus, quando voltar, Ele vai nos cobrar aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo mais ou menos 42, quando Jesus, em uma das suas parábolas, fala sobre a questão do servo insensato ou imprudente e do servo sensato ou prudente, Jesus é muito claro e categórico que aquilo que Deus confiou ao servo, ou outras versões traz até ao mordomo, ele vai cobrar, e aquele que for visto como insensato, ele vai sofrer as duras penas ou as penalizações de uma vida displicente. E aí, então, essa é uma questão que nós precisamos estar atentos, porque, como eu falei, a mordomia cristã, ela exige uma responsabilidade da minha parte e da sua parte para com aquilo que Deus confia às nossas mãos. Então, ignorar a importância da mordomia cristã significa, então, cometer um erro muito grave que afronta o propósito básico pelo qual Deus nos criou, que foi Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e para então que eu e você manifestássemos a glória dele nesta terra. Você já parou para pensar isso? Que você está aqui nessa terra para manifestar os grandes feitos de Deus? Você já parou para pensar que você está aqui nessa terra como um embaixador que fala e representa Deus e tudo aquilo que Ele é nesta terra? Isso não te assusta? Pois se isso não te assusta, pelo menos deveria fazer eu e você repensarmos ou pensarmos melhor a nossa vida cristã. E é por isso que esse capítulo 16 ele é tão importante. E é por isso também que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo então brilhantemente deixou para tratar sobre a questão da mordomia cristã na última parte da sua carta. Então, nessa manhã, nós vamos trabalhar 3 pontos que são aqueles que Paulo vai abordar exatamente relacionado à questão da mordomia cristã. Então nós vamos tratar sobre a questão da mordomia do dinheiro, da mordomia do tempo e da mordomia dos relacionamentos. Vou repetir, nós vamos tratar então 3 pontos da mordomia que Paulo trabalha nesse capítulo 16. A mordomia cristã, a mordomia do dinheiro, a mordomia do tempo e a mordomia dos relacionamentos. Então, comecemos então pela mordomia do dinheiro. Quando eu vou falar de dinheiro, falar de dinheiro no mundo cristão, ou falar de dinheiro para os crentes, muitas vezes é um problema.
E eu digo que muitas vezes é um problema porque talvez nós não estejamos lendo a palavra de Deus como deveríamos, porque a Bíblia é um compêndio de informações para que você, para que eu e todo aquele cristão, e todo cristão possa lidar melhor com o dinheiro. Jesus em Mateus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, tem momentos que ele fala mais sobre a forma como eu e você devemos gerir o dinheiro nas nossas vidas do que até mesmo sobre o reino de Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala que ter dinheiro é algo ruim. A Bíblia é muito clara quando ela diz que amar o dinheiro ou fazer do dinheiro o seu senhor é ruim, mas ter dinheiro não é ruim, pelo contrário, ter dinheiro e sabendo utilizar o dinheiro com sabedoria é muito bom. Então é isso que Paulo vai trazer no início da carta, do início do capítulo 16 da carta aos Coríntios, trazendo exatamente sobre a importância de nós exercermos a mordomia do dinheiro que Deus nos dá, do dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos, de maneira que nós possamos realmente usar esse dinheiro para a honra e para a glória dele, de usarmos esse dinheiro com sabedoria. E aí, Paulo então vai destacar a importância do compromisso do cristão com ações sociais. Como eu falei para vocês, a obra é algo que precisa fazer parte da Igreja de Cristo. Realizar boas obras faz parte das ações que a Igreja de Cristo precisa desempenhar nessa terra. Muitas religiões afora, eu poderia citar algumas delas, mas não é o caso, elas entendem que é por meio das suas obras que elas vão atingir a perfeição espiritual. Nós não cremos isso pela fé cristã, porque na fé cristã é muito claro que nós atingimos a perfeição espiritual por meio da graça de Deus, por meio daquilo que Jesus desempenhou na cruz do Calvário. E Paulo lá em Efésios vai escrever muito claramente: pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém venha se gloriar. Então, na verdade, a obra, as boas obras na nossa vida é uma consequência da nossa fé que temos em Cristo. E Paulo então vai chamar a atenção à realização das obras sociais. Não existe cristianismo genuíno sem a realização de obras sociais. E observe o seguinte: nesta carta, neste capítulo, Paulo não está falando de dízimo, ele não está trazendo a responsabilidade que nós temos acerca do dízimo. Paulo está tratando aqui claramente sobre ofertas. Paulo vai tratar então da questão, e ele é bem específico, de uma oferta que a igreja, de uma oferta que era necessário ser levantada para a igreja de Jerusalém. Então, já fica aí uma grande referência para nós, que da mesma forma que dar o dízimo tem a sua relevância, e nós não vamos trabalhar sobre o dízimo hoje, porque não é a intenção dessa aula, mas nós vamos trabalhar assim com ofertas. Então, da mesma forma que o dízimo é importante, dar ofertas também é algo que precisa acontecer de forma contínua e sistemática na vida da igreja, e nós vamos ver o porquê disso. Havia uma finalidade clara no texto. O texto está aí dizendo que tinha uma finalidade clara. Paulo estava então levantando, ou pedindo à igreja de Corinto que levantasse uma oferta para a igreja de Jerusalém, que estava passando grande necessidade. E aí depois você pode conferir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 27 até o 32, 33, vai ter um relato lá exatamente dizendo dessa questão aqui. Em um determinado ponto do texto bíblico vai ser mencionado que havia um profeta chamado Ágabo, e esse profeta Ágabo então ele recebeu uma revelação de Deus de que o mundo passaria por grande dificuldade, passaria por grandes aflições, e realmente isso aconteceu, e Jerusalém passou por uma grande fome. Os cristãos ou os irmãos lá da igreja de Jerusalém estavam passando grande necessidade. Isso chegou ao conhecimento de Paulo, e Paulo então se viu na necessidade de estimular as outras igrejas, tanto a igreja de Corinto como
como a igreja de Filipos, aquelas igrejas ali da Macedônia, Tessalônica, Filipos, a igreja em Éfeso, a igreja de Roma, a então despertar esses irmãos a levantarem uma oferta para então acudir ou ajudar a igreja de Jerusalém. Nesse caso, como Paulo está tratando com a igreja de Corinto, ele é muito claro pedindo a ajuda da igreja de Corinto, que nós sabemos, como nós vimos por vários momentos aqui no nosso curso, de que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitas posses, existiam muitas pessoas ricas na igreja de Corinto, e então que se fosse levantada uma oferta para poder ajudar a igreja de Corinto, a igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que nós precisamos estar atentos então à necessidade do próximo e principalmente da necessidade dos nossos irmãos na fé. 1 de João, capítulo 3, versículo 17, ela diz assim, que se eu e você podemos ajudar e não ajudamos aqueles que são necessitados, é sinal que o amor de Deus realmente tem alguma coisa errada nas nossas vidas. É sinal que nós precisamos melhorar a nossa forma de nos relacionar, principalmente com Deus, e nos relacionar principalmente com o nosso próximo. Porque se o nosso irmão necessitado está precisando de uma ajuda, e nós vemos isso, e não fazemos nada, como é que nós podemos falar, nós estamos vendo, né, o irmão necessitado, como é que nós podemos falar que amamos a Deus, se nós não ajudamos o próximo? E aí João é muito categórico, dizendo o seguinte, que é bem possível que o amor de Deus ainda não esteja em você, e você precisa então reavaliar os seus conceitos. E aí eu quis destacar, quando a gente traz a mordomia cristã, alguns princípios que Paulo pontua no texto bíblico, para que a gente possa entender como gerir ou fazer a gestão melhor dessa mordomia no tocante ao dinheiro. Então olha aqui, primeiro, a oferta muitas vezes precisa ir além dos nossos domínios. O que eu quero te dizer? Nem sempre nós só vamos ajudar aquilo que nós vemos. Às vezes nós vamos ajudar aquilo que nós temos conhecimento de alguma informação que foi trazida para você ou para a sua igreja, ou no contexto social que você estiver, de alguém ou de alguma comunidade que está precisando de uma ajuda. Neste momento aqui, Paulo está chamando a igreja de Corinto a essa responsabilidade para ajudar uma comunidade centenas de milhares de quilômetros distante deles. Eles nem sabiam como é que era a igreja de Jerusalém, eles sabiam que a igreja de Jerusalém existia, mas eles não sabiam quem é que ficava na igreja de Jerusalém, quem é que fazia a composição dessa igreja, como é que funcionava. Mas Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam, são irmãos na fé de vocês, e vocês precisam socorrer. Então isso me chama a atenção, porque muitas vezes as pessoas querem são estimuladas a ofertarem e ficam questionando: mas será que esse dinheiro vai para essa finalidade mesmo? Será que esse dinheiro vai ser bem utilizado? Em nenhum momento você vê na Bíblia Deus falando para você o seguinte: olha, você oferte e vá fazer a auditoria depois para saber se esse dinheiro foi bem utilizado. Aliás, a Bíblia diz diferente. Jesus foi muito categórico quando ele diz assim: olha, o que sua mão direita der, que a esquerda nem fique sabendo. Então nós ofertamos entendendo que é uma ação que a igreja cristã deve fazer, e quando as pessoas precisam de socorro, nós como cristãos precisamos ajudar, sem ficar questionando muitas coisas, Essa igreja de Jerusalém estava necessitando, as pessoas estavam passando fome, e Paulo então escreve a eles dizendo: olha, vocês têm condições de ajudar, ajude esses irmãos, eu preciso que vocês levantem uma oferta para poder ajudar esses irmãos, porque eles estão necessitados. Hoje, no dia de hoje que nós estamos vivendo, né, século 21, 2020, com toda essa problemática de coronavírus, e tem um monte de gente necessitada, basta você olhar para o lado, e você pode ajudar. Não precisa ajudar muitas vezes com muita coisa, mas ajudar com alguma coisa já é uma boa ação, e certamente já é o cumprimento da responsabilidade que nós temos nessa terra de ajudar o próximo. Então nós precisamos ficar atentos, as pessoas estão necessitadas. Aqui, muitas vezes, tem irmãos da fé nossa, aqui no século XXI, por exemplo, a nossa igreja é a Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. Nós temos outras congregações
em outras regiões de Brasília e até fora de Brasília. E volta e meia nós recebemos informações de que as nossas outras comunidades ligadas a nós precisam de ajuda. E várias vezes a gente percebe que tem irmão que faz pouco caso, ou que tem irmão que faz pouco mole, que tem irmão que finge que não é com ele. Mas a Bíblia está dizendo claramente para mim e para você que eu e você precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos e ajudarmos dentro daquilo que nós podemos. A igreja precisa ter a visão de evangelismo associada à obra social. Presta atenção numa coisa: evangelizar é muito importante, levar as boas novas é muito importante. Só que muitas vezes esse evangelismo ele vai estar associado a quê? A ajudas físicas, ajudas sociais. Às vezes você tem uma instituição carente que precisa de ajuda, você quer levar as boas novas, leve as boas novas, mas também leve socorro, socorro financeiro, socorro alimentício, roupas, às vezes é creche, leva brinquedo. Por quê? Porque essa é uma forma também que você demonstra o amor de Deus para com aquelas pessoas. Nós precisamos aprender a viver um cristianismo não só de palavras, mas um cristianismo de ação. Deus é um Deus de ação, Deus não fica parado nem um tempo. Então nós, como representantes deles, como mordomos, precisamos então ter a mesma ação que Ele espera que eu e você tenhamos. Então, fazer a evangelização ou fazer o evangelismo é de suma importância, mas muitas vezes esse evangelismo vai estar associado às obras, vai estar associado a alguma ação social. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa parou ela na rua e falou: olha, eu estou com muita fome, eu queria me dar uma comida, me dar um pedaço de pão. Isso é comum de acontecer. E aí, ou me dar um dinheiro e tal, porque eu estou com fome. E aí a pessoa virou e falou assim: eu quero te trazer um alimento que é melhor do que qualquer pão dessa terra. Vou te trazer o pão espiritual de Jesus Cristo. É lógico que eu entendo que isso é um ato importante, mas naquele momento a pessoa estava com fome física, ela estava com fome de encher a barriga, ela estava com fome da necessidade humana que nós temos de nos alimentar e de nos nutrir. Certamente ela ficou bloqueada para ouvir de Jesus. Por quê? Porque nós precisávamos naquele momento primeiro resolver a fome física dela, para depois falar do amor de Deus. Então nós precisamos muitas vezes ter sabedoria. Às vezes na nossa vida o que a gente mete os pés pelas mãos e não realiza a mordomia cristã como deveríamos. Por quê? Porque nos falta sabedoria. E não é sabedoria humana, de conhecimento humano, de coisa tecnológica, de ciência, não é nada disso. É sabedoria da parte de Deus. Para quê? Para a gente poder ser um canal de bênção. Não há problema algum em se pedir uma oferta de forma ética e bíblica, visando atender objetivos corretos e bíblicos. A melhor coisa que tem é quando nós temos uma análise expositiva da palavra de Deus. E por quê? Porque não é nada preparado ou programado ou pegadinha como os outros podem pensar. Um sermão expositivo, Deus vai informando aquilo que Ele quer dizer e chega em determinado ponto, muitas vezes, que confronta a minha vida e a sua vida. Então, pode ser que eu esteja falando do termo de dinheiro aqui, e você já esteja incomodado daí, falando: aí, ó, já está falando de dinheiro, está pedindo dinheiro. A Bíblia é muito clara que pedir dinheiro de forma ética e de forma moral ou de forma bíblica não tem nenhum problema, e mais, faz parte do relacionamento com Deus. No capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele foi categórico, ele escreveu parte do capítulo pedindo para que a igreja ajudasse, não ele, mas ajudasse outros irmãos que estavam tendo necessidade. Então, quero dizer para você e te desmistificar nessa manhã uma coisa: não tem problema nenhum de falarmos sobre dinheiro na igreja. Então, quando o pastor precisa pedir uma oferta, quando o presbítero precisa, o diácono, a liderança da igreja precisa levantar uma oferta junto à igreja, porque existe alguém necessitado, ou porque existe alguma obra necessária a ser feita, eu e você, como crentes ou como cristãos, precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque Deus não vai mandar, não é o
Miguel para resolver a parada. Deus vai colocar a responsabilidade nas nossas mãos. É uma responsabilidade nossa como igreja. E eu falo isso nessa manhã e muitas vezes eu me envergonho, porque às vezes a gente faz corpo mole diante das necessidades que o corpo de Cristo tem. E aí nós precisamos estar atentos a isso. Talvez esteja sendo uma palavra muito dura nessa manhã, mas é isso. Muitas vezes Deus mostra para mim e para você onde é que nós estamos pecando, para que nós possamos o quê? Corrigir a nossa rota. Vamos seguir. Cada um deve ofertar de acordo com as suas possibilidades. Quem tem mais deve ajudar mais do que quem tem menos. Então está aqui, ó, o texto bíblico é muito claro. Deus nunca vai exigir de você coisas além das suas possibilidades. O que é que nós percebemos hoje? Nós percebemos hoje que existe muita avareza dentro da igreja. Nós percebemos hoje que existe muita gente que é canguinha. Você conhece canguinha? Canguinha é um termo lá do Nordeste que diz que é o cabra de mão fechada. Então, ou seja, nós precisamos abrir a nossa mão, nós precisamos abrir a nossa carteira. Alguém certa vez disse que o último ponto da vida do cristão a ser transformado é o bolso. Por quê? Porque normalmente é de mão fechada. Então nós precisamos mudar essa realidade. Não estou dizendo que você tem que fazer o voto de São Francisco de Assis, de vender tudo que você tem e dar aos pobres, não é isso. E o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu e você precisamos estar atentos às necessidades que estão ao nosso redor. Sempre existe alguém que está precisando e sempre nós podemos ajudar com alguma coisa. Paulo está dizendo, olha, que cada um faça conforme propõe no seu coração. Cada um dê de maneira generosa, cada um dê de maneira graciosa, cada um dê conforme as suas possibilidades. Paulo não está dizendo que você tem que dar tudo que você tem, mas Paulo está dizendo nesse texto que eu e você precisamos estar atentos àquelas pessoas que precisam de ajuda. E aí Deus conta comigo e com você. Então, precisamos aprender a ofertar conforme as nossas possibilidades. Quem tem mais dinheiro, que dê mais, e quem tem menos dinheiro, que dê menos. Se a igreja se comportar dessa forma, você pode ter certeza que grande parte das necessidades ou grande parte das obras sociais que nós precisamos realizar, elas terão muito mais efetividade, elas terão muito mais eficácia e elas serão muito mais eficientes. Mas eu e você precisamos então começar a colocar o nosso coração disponível para sermos usados por Deus como bons mordomos da parte dele, para que a gente possa realmente acudir aqueles que estão necessitando. A oferta não tem por finalidade sobrecarregar uns e deixar outros sem responsabilidade. E é isso, se cada um fizer a sua parte, todos podem participar da obra, e eu não tenho dúvida que essa obra ela é muito melhor edificada do que só quando pouquíssimos participam, não é? Então assim, olha, deixa eu chamar a sua atenção. Se você fizer uma análise da sua vida, eu faço isso na minha vida e vejo um monte de falha. Se você fizer uma análise da sua vida, você vai perceber que muitas vezes a gente gasta um monte de dinheiro que Deus nos dá, porque tudo que vem sobre as nossas vidas de bom, as propriedades, os bens, o seu dinheiro, o seu trabalho, vem da parte de Deus, você queira acreditar ou não, entendeu? Tudo é de Deus. Como eu falei no início, nós somos apenas mordomos. E aí o que acontece? Nós precisamos então cada um participar sabendo que é uma obrigação. Ofertar não é uma possibilidade. Ofertar não é se eu quero ou se eu não quero. Ofertar é uma obrigação bíblica. Está aí na Bíblia. Jesus falou várias vezes sobre isso lá nos Evangelhos. Paulo ratifica o que Jesus falou nesse texto de hoje, e tem outros textos que traz sobre essa questão. Então é uma responsabilidade, uma das maiores talvez que nós temos, de manter as ofertas em dia na igreja. Para quê? Para que a igreja possa cumprir o seu papel, como eu já falei inicialmente, e eu e você precisamos despertar quanto a isso. Paulo vai prosseguir então. Paulo trata da questão do dinheiro, e aí talvez você esteja falando assim: ufa, ainda bem que passou essa parte do dinheiro, porque eu não
gosto muito quando falo de dinheiro, mas isso é uma coisa que certamente, se você está bem incomodado, você precisa rever esse conceito na sua Bíblia, para que você possa administrar melhor os bens financeiros que Deus tem te colocado, e assim você possa cumprir melhor o chamamento dele na sua vida. Mas ele vai prosseguir agora, e Paulo então vai falar agora da mordomia do tempo. Tempo é algo precioso e algo fundamental. Precisamos aprender a utilizar com sabedoria o tempo. Lá no Salmo 90, versículo 12, é um salmo atribuído a Moisés, e Moisés escreve assim: ensina-nos, Senhor, a contarmos os nossos dias, para que a gente venha alcançar o que? Corações sábios, corações que tenham discernimento. Ou seja, Moisés está escrevendo aquele salmo pedindo para que Deus ensine ele, ou todos aqueles que viriam a ler este salmo, né, e ter a ação do Espírito Santo de Deus tocando os seus corações, para que eles possam então fazer uma gestão melhor do seu tempo. Por quê? Porque tempo é algo precioso e o tempo passa muito rápido. O tempo que se passou não volta mais. Paulo ensina a sermos vigilantes com o uso do tempo. Deixa eu ler esse versículo, acompanha aí. Não precisa ler a sua Bíblia, você vai só acompanhar a leitura. Eu vou ler aqui, ó, Efésios no capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim: Paulo anteriormente vai dizer assim, ó: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Paulo está falando aqui que eu e você precisamos então gerir melhor o nosso tempo. É só você pensar. Nós temos aí 24 horas por dia, 7 dias da semana, dá 168 horas por semana. O que é que nós estamos fazendo com todo esse tempo? Como é que nós estamos gerindo o nosso tempo? O que que realmente é prioridade para a gente? O que que não é prioridade? O que que a gente tem feito com esse tempo tão precioso que Deus tem nos dado? É importante, quando eu trato da mordomia, quando eu trato da questão da mordomia do tempo, levar em consideração a importância de fazer um planejamento para a boa utilização do tempo. Nós somos brasileiros, e Deus assim determinou que eu e você seríamos brasileiros, mas nós percebemos claramente que em matéria de planejamento nós deixamos muito a desejar. Nós não temos a disciplina asiática, nós não temos a organização alemã. Nós brasileiros muitas vezes somos bem desorganizados, nós deixamos muitas vezes as coisas para fazer de última hora, nós muitas vezes queremos dar um jeitinho nas coisas. Mas Paulo ensina nesse capítulo também que eu e você precisamos aprender a planejar melhor as nossas ações para poder utilizar de uma forma mais sábia o nosso tempo. O cristão precisa então fazer planos para alcançar os objetivos traçados em sua vida. Talvez você esteja aí pensando que você tem muitos planos, você tem algumas coisas que você queira fazer nesse tempo agora de pandemia, no pós-pandemia, mas deixa eu te perguntar uma coisa: você tem planejado as ações? Você tem se organizado para alcançar o que você quer? Às vezes a pessoa está querendo lá ganhar mais dinheiro, às vezes a pessoa quer casar, às vezes a pessoa quer comprar uma casa, quer comprar um carro, e aí é o seguinte: você tem se organizado no seu tempo? Você tem se planejado nesse sentido? Porque Paulo chama essa atenção aqui no capítulo 16, ele chama a atenção da necessidade de que eu e você precisamos nos organizar na nossa vida comum, tanto na nossa vida no trabalho que nós temos dentro da igreja do Senhor, ou para o Senhor, como o trabalho que nós temos, vou botar entre aspas aquela coisa que as pessoas falam, um trabalho secular, que na verdade, quando eu e você entendemos que o nosso chamamento é para fazermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tudo que nós fazemos, independente se é dentro da igreja ou fora da igreja, independente se é dentro da minha profissão ou fora da profissão, é para a glória de Deus e precisa ser santo. E é isso que Paulo está dizendo aqui nessa parte. Precisamos saber utilizar o tempo juntamente com as oportunidades que surgem na nossa vida. E eu destaquei aqui, ó, hashtag fica em casa. Toda vez que você entra em alguma coisa hoje, as pessoas falam o que é para você: fica em casa, fica em casa, fica em casa. E por que disso? Porque nós estamos vivendo esse tempo todo de pandemia.
pandemia. E ficar em casa é o lugar talvez mais seguro que nós temos hoje para evitarmos de sermos afetados por essa pandemia. E aí eu fico observando que as pessoas estão extremamente agoniadas por ficar em casa. Se você tem o privilégio de poder ficar em casa, aproveite esse tempo para se desenvolver, aproveite esse tempo para crescer, aproveite esse tempo para poder estudar. É um tempo precioso que certamente não vai voltar mais. Não vai voltar mais. O mundo, meio que uma parte do mundo está completamente parado, outro mundo está surgindo. Você pode ter certeza que pós-pandemia o mundo não vai ser o mesmo. Se você está esperando que as coisas vão voltar à normalidade, isso não vai acontecer. O mundo que nós vamos encontrar pós-pandemia vai ser um outro mundo. Nós poderíamos falar amanhã todo sobre isso, mas eu vou parar para aqui nesse sentido. Mas assim, o que eu quero te chamar a atenção é que aproveite este tempo para você se desenvolver. Aproveite esse tempo para você estudar a palavra de Deus, estudar profissionalmente, estudar outras coisas para que você possa crescer como ser humano. Esse é um tempo precioso que Deus tem concedido a você e que quando ele passar, ele passou e não vai voltar mais. E o que eu tenho visto é que infelizmente tem muitas pessoas desperdiçando essa oportunidade para poder fazer muito mais em termos de cristianismo ou de outras coisas também, outras atividades que o Senhor tem colocado nas mãos dessas pessoas. Para terminar então, falamos então mordomia do dinheiro, mordomia do tempo, e aí Paulo vai terminar falando sobre a importância da mordomia nos relacionamentos. Paulo destaca então a valorização das pessoas. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Às vezes as pessoas trocam, às vezes as pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Isso não é mordomia cristã. Isso, aliás, não é nem cristianismo, porque o cristianismo ele ensina que nós precisamos amar uns aos outros, nós amamos as pessoas e então usamos os bens, usamos os materiais que estão disponíveis para a gente poder fazer as coisas ou fazer aquilo que a gente quer. Paulo, então, na questão da valorização das pessoas ou na valorização dos relacionamentos, ele vai te perguntar nessa manhã, como ele já me perguntou quando eu estava preparando esta aula: como estão os seus relacionamentos? E aí, para você que está aí me ouvindo, como é que está o seu relacionamento? Seu relacionamento com o seu filho, seu relacionamento com o seu esposo, seu relacionamento com o seu marido, seu relacionamento com o seu pai, com o seu patrão, com o seu empregado, seu relacionamento com o seu pastor, com o seu padre, seu relacionamento com os seus fiéis, com os membros da sua igreja. Como é que está o seu relacionamento? Paulo diz neste capítulo 16 que eu e você precisamos fazer uma boa gestão dos nossos relacionamentos, porque isso faz parte da mordomia cristã. O maior patrimônio o maior legado que podemos deixar na vida é aquilo que construímos na vida das pessoas. É isso que vai ficar. Quando eu e você passarmos, e segundo a Bíblia, nós só temos esta vida, e é por isso que nós precisamos dar certo nesta vida, e tudo que nós fizemos nessa vida, seja de bom ou de ruim, vai ser computado para a nossa eternidade. Nós precisamos chegar no fim da nossa vida, como Paulo chega no fim da vida dele, dizendo que ele combateu o bom combate, guardou a fé e encerrou a carreira. Tudo aquilo que ele precisava fazer diante do Senhor, ele fez, e ele cumpriu o chamamento de Cristo. E aí a nossa pergunta é o seguinte: qual é o legado que nós vamos deixar quando nós passarmos? Como é que nós vamos ser vistos? Como é que nós vamos ser analisados pelas pessoas quando nós passarmos? Nós vamos ser vistos como uma pessoa que passou e deixou muitas coisas boas nas vidas daqueles que nós amamos? Ou nós vamos ser daqueles que quando passou, as pessoas vão lá no seu enterro e só vão por causa de uma formalidade, mas sabendo que você não fez nada que prestou, sabendo que você não fez nada de bom? Essa é uma coisa que eu e você precisamos pensar nessa manhã. Como as pessoas que nós temos nos relacionado, temos visto? Nós temos sido bênçãos na vida dessas pessoas, ou nós temos sido maldição na vida dessas pessoas? A principal obra da vida cristã é levar pessoas ao conhecimento de Cristo, e para isso é preciso que
cristão conduza bem os seus relacionamentos. Jesus certamente foi a pessoa que mais se relacionou nessa vida. Por onde Jesus passou, ele foi se relacionando, foi construindo pontes, foi construindo ali amizades e foi formando então o seu reino. E o reino de Cristo é formado por pessoas, o reino de Deus é formado por pessoas. Então é a partir dos nossos relacionamentos que nós compartilhamos as boas novas do Evangelho. A partir dos nossos relacionamentos, nós disseminamos a semente do Evangelho de Cristo. E é por isso que os relacionamentos eles são tão importantes. E é por isso também que nós precisamos fazer uma boa gestão dos nossos relacionamentos. Concluindo, Paulo encerra então a carta de 1 aos Coríntios, invocando a graça de Jesus sobre a vida da igreja, como eu quero fazer agora. Estamos chegando ao fim do estudo dessa carta. Obviamente que não estamos chegando ao fim do estudo de Deus, porque todos os dias nós estamos aprendendo acerca de Deus e a respeito do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu espero de coração que você tenha sido edificado, que você tenha sido abençoado, que você possa continuar crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Reveja as aulas que estão gravadas. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, e todas as vezes que nós vamos para estudarmos um texto bíblico, Deus fala conosco e Ele fala de muitas maneiras, você pode ter certeza disso. Que você tenha sido abençoado, que você possa ter crescido no estudo dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu queria então nesse momento orar para que nós encerrássemos então a nossa aula nessa manhã. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Somos gratos, ó Deus, pela possibilidade e pela graça que o Senhor nos concedeu e que o Senhor derramou sobre nós para podermos chegar até aqui. Podemos declarar nessa manhã que até aqui o Senhor tem nos ajudado, que tudo aquilo, Senhor Deus, que estudamos ao longo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, possa encontrar um lugar especial no meu coração, possa encontrar um lugar especial no coração de todos aqueles que nos assistem, que possamos, ó Deus, ter a revelação da sua palavra, para que a gente venha realmente cumprir o chamamento que tu tens na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês tremendamente, não só a vocês, mas também a toda a sua família. Em nome de Jesus.